Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, então capital do Brasil, no dia 23 de dezembro de 1636. Filho de pai português e de mãe brasileira, foi criado no meio de uma família rica e influente senhores de engenho. Considerado o maior poeta do barroco brasileiro, produziu uma poesia amorosa e religiosa, mas se destacou por sua poesia satírica, constituindo uma crítica da sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. Não se sabe direito o ano de sua morte, havendo várias suposições: 26 de novembro de 1695 ou de 1696. Não chegou a publicar nada em vida. Sua poesia era manuscrita e distribuída entre os seus leitores da época. A primeira edição de poemas atribuídos ao autor só foi realizada no século XX. A condição social privilegiada e os estudos em Portugal deram a Gregório de Matos a possibilidade de ler os principais poetas do século XVI e XVII. Ele conhecia a poesia de Sá de Miranda e Camões, os mestres portugueses do classicismo. Leu também a obra de Góngora e de Quevedo, autores que definiram as correntes do barroco. Com Góngora, aprendeu o gosto pela elaboração da linguagem, pelo desdobramento das imagens e metáforas no poema. Em Quevedo, conheceu o gosto pela argumentação racional e elaborada, que em alguns dos seus sonetos religiosos fica bem evidente. A lírica amorosa de Gregório de Matos retoma clássicos com a oposição entre o espírito e matéria para desenvolver a sua poesia. E mesmo utilizando metáforas na estruturação dos poemas, Gregório não transforma sua poesia em um exercício exagerado do artificialismo da linguagem cultista. Por trás de suas imagens, sempre é possível identificar o desenvolvimento de um raciocínio exemplar. Seguindo a tradição inaugurada por Shakespeare e Camões de comparar a beleza feminina às maravilhas da natureza, Gregório de Matos retoma esse tema para desenvolvê-lo segundo os princípios da composição barroca. A beleza de Catarina é afirmada por meio de uma estrutura bastante regular, que identifica os aspectos mais louváveis do sol, da lua, do céu, da rosa e do mar. O que sobressai na poesia sacra de Gregório é o senso de pecado, a constatação da fragilidade humana e o temor diante da morte e da condenação eterna. Essa face de pecador arrependido aparece muito nos poemas de sua fase final de vida, já que na juventude o poeta fez várias composições que desafiavam o poder divino. Esse soneto ilustra uma característica típica do estilo barroco: o uso de situações ambivalentes que possibilitam dupla interpretação. Assim, os braços de Cristo estão apresentados como abertos e cravados. Seus olhos estão despertos e fechados. Cada um desses estados permite ao poeta fazer uma interpretação sempre positiva do gesto divino. O soneto desenvolve uma argumentação que busca convencer o leitor de uma verdade religiosa. O perdão de Deus é absoluto. E cada uma das partes do corpo de Cristo representa uma atitude acolhedora, uma manifestação de bondade. E na última estrofe, podemos identificar o tema do fusionismo. O fiel reconhece os sinais de que será acolhido por Deus. Foram os poemas satíricos que deram fama ao poeta, fazendo inclusive com que fosse deportado para Angola em 1694. Nelas, tecia críticas à situação econômica da Bahia, à igreja e à religiosidade presente naquele momento. O olhar crítico de Gregório de Matos revela aspectos negativos da vida na Bahia e em Pernambuco, em fins do século XVII. Ele denuncia com irreverência a corrupção econômica dos políticos e a corrupção moral dos padres e freiras. Como ele mesmo afirmou em um dos seus textos: "Eu falo, seja o que for". As características literárias presentes na obra de Gregório são o
o culto ao contraste através do antropocentrismo versus teocentrismo, o sagrado versus profano, luz versus sombra, o paganismo versus o cristianismo, o racional versus o irracional, a oposição e contradição, uso de antítese e paradoxos, pessimismo, feísmo, rebuscamento da linguagem, imagens hiperbólicas. Também encontramos o fusionismo, através da harmonia entre os opostos, o cultismo, também chamado de gongorismo, através do jogo de palavras, o conceptismo ou quivedismo, com o jogo de ideias, a morbidez, o sentimento de culpa, a consciência da fugacidade do tempo, concepção trágica da vida, o carpe diem, que significa aproveite bem o dia.